No prosseguimento do nosso curso de Gnose, estamos aqui hoje, esta noite, na AGSAL, Associação Gnóstica Samael Monteor, para fazer mais essa conferência de número 73, As Três Montanhas. A definição que se dá de montanha, esotericamente falando, é o grau de dificuldade, tá? Então, grau de dificuldade que tem que passar a pessoa que vai se iniciar. Então, a gente não podemos colocar aqui a montanha, depois tem a segunda, um pouquinho mais alta, vamos imaginar assim, e a terceira, um pouco mais alta ainda. Então, nós temos a primeira, a segunda e a terceira montanha. Muito bem. Então, se a gente vai pelas escrituras, essas três montanhas correspondem àqueles três adventos do Cristo, né? Que é a paixão, a morte e a ressurreição. Então, a paixão é a primeira, a morte é a segunda e a terceira é a ressurreição, a ascensão do Cristo, né? Então, na primeira, paixão, a palavra paixão quer dizer, o que é paixão? A gente fala, estou apaixonado, né? A palavra paixão quer dizer dor. Então, a primeira montanha é a montanha da dor. A gente tem na nossa escola convencional, na rede escolar, a pessoa que quer fazer um mestrado, então ela faz uma dissertação, estuda lá 2 anos, prova a sua proficiência e sai mestre. Nos mundos internos, a sua dissertação é a cruz. Então ninguém sai mestre de mistério maior sem carregar a cruz. Então a cruz são todas as dores do mundo. Então na primeira paixão, o que acontece isso? Aqui a pessoa vai subir, escalar essa primeira montanha também ou de modo reto, que é do caminho reto, ou ela vai fazendo por espiral. Tá? Então, ao cume dessa primeira montanha, vão ter 5 iniciações. Então, tem a primeira iniciação que corresponde ao despertar e levantar a serpente do corpo físico. Então, vamos colocar aqui serpente do físico. A segunda iniciação da primeira montanha, aqui são as iniciações de fogo, tá? É a serpente do corpo vital, segunda essa iniciação. A terceira iniciação é a ascensão da serpente do corpo astral. A quarta iniciação é a serpente do corpo mental. E termina a quinta iniciação quando o discípulo levantar a serpente do corpo causal. Então aqui ele tem as 5 iniciações de fogo, através de provas terríveis, né? Porque aqui a gente está dando uma síntese. Nesta primeira montanha, então, é feita em cima de trabalho prático. É morte, o segundo fator, né, de evolução da consciência, e também o terceiro. Esta primeira montanha escala todos até o grau de serafim. Todos os anjos vão aqui, né? Então, quando chega na quinta iniciação, aqui do corpo causal, a pessoa tem o direito de gozar as férias no Nirvana, ficar quase que para sempre no Nirvana, ou ter o direito ao mundo nirvânico, ou renunciar. Se a pessoa quer fazer a segunda montanha, então ela renuncia às férias do mundo nirvânico e ela volta por esse vale de lágrimas a trabalhar com a humanidade. Então, ela vai poder fazer a segunda montanha. Nesta primeira montanha, então, estão todos aqueles que conquistaram o direito e vão gozar essas férias. Então, imagine vocês, a gente tem férias, né? Principalmente o funcionário público, né? Que tem a licença prêmio. Então, quando o primeiro mês tudo bem, segundo tudo bem, no terceiro a gente já começa a ficar preocupado. Você imagina um anjo, né? Está acabando as férias dele. Ele tem que voltar para a roda de Sansara, para esse vale de lágrimas e começar tudo de novo. Então, é o caminho do espiral. E quando chega na quinta iniciação, que a pessoa despertou a serpente de
fogo do mundo causal é que é considerado homem. Então, nenhum de nós ainda é homem, né? Podemos até ser cabras safados, né? Mas homem não. Para dizer aqui, homem é aquele que chegou à quinta iniciação. Nesse instante, ao chegar na quinta iniciação, o discípulo recebe um cajado. E o cajado é símbolo de quê mesmo? Do pastor, né? O pastor está preparado para conduzir o seu rebanho. Então, para a loja branca, você só pode conduzir o movimento espiritual na quinta iniciação. Então, todos esses nossos pastores, todos os nossos padres, todos os sacerdotes, das mais belas religiões que existem, por mais belos propósitos que eles têm, porque tem, né? Por mais belo que seja o serviço, eles não têm autoridade da loja branca, né? Então, não tem também os graus de consciências, né? Adequados para isto. Então, na verdade, são cegos guiando o cego. E quando o cego e outro cego, ambos vão para o buraco. Então, a loja branca só autoriza o cajado de Moisés, né? Todos os mestres têm esse cajado, né? Porque fizeram a quinta iniciação e se tornaram homem. Muito bem. Quando você terminou a iniciação na quinta, ganha o direito de passar para a segunda montanha. Mas só passa para a segunda montanha quem renunciou o Nirvana. Então, a pessoa vai fazer a iniciação venusta. Iniciação venusta é a iniciação crística, vai se tornar um Cristo. Então você renuncia o Nirvana e vem para ser um Cristo. E aí você vai passar aqui com a humanidade, vai perder, ganhar Nirvanas e Nirvanas, mas você ganha o direito de mais tarde ir para o Absoluto. Aqui na segunda montanha também vai acontecer a mesma coisa. A primeira serpente do corpo físico. Só que aqui são iniciações, chamadas iniciações de ouro. Tá? Então são os corpos de ouro. Tá? Então, o corpo de ouro são os corpos existenciais do ser, de uma frequência mais elevada. Então, a serpente do físico, a serpente novamente do vital, a serpente levantar a serpente e criar o corpo do astral, criar o corpo e levantar a serpente do corpo mental e do corpo causal. Então, chegou a quinta iniciação. Aqui, na segunda montanha, é tão grave, né? Isto que não é a gente que escolhe. Quando terminamos a quinta iniciação, é o Pai interno de cada um do iniciado que vai escolher. No caso do venerável Mestre Samael, ele queria muito o caminho reto, mas não sabia se o Pai interno dele também queria, né? Aqui tem que trabalhar a obediência ao máximo, né? A maior lei da iniciação é a obediência ao Pai. Então Jesus, só faço a vontade de meu Pai, né? Jesus já não tinha mais sua vontade própria. Até na hora da morte ele diz: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo seja feita a sua vontade. Então nesse momento o discípulo já aprendeu a fazer a vontade de seu Pai. Então aqui na quinta da montanha, né, o Pai escolhe o reto, e aí o discípulo vai. No caso do Mestre Samael, ele ficou feliz que o Pai também queria, né, quando ele soube. E aí, por que tem que ser o Pai? Porque não tem como voltar atrás. Quando está aqui, às vezes o discípulo está cansado, carregando a cruz, né? Não tem como parar. Vem a hierarquia e diz: circula, 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 e vem chicote em cima, e a pessoa tem que andar sangrando, que em Jesus, né? Não podendo, e tem que ir em frente carregando a cruz. A primeira montanha é a morte dos Zeus, assim de uma maneira crua. A segunda montanha é a morte dos Zeus causa. Então aqui já é o Cristo que vai eliminando os Zeus e vai tomando conta da personalidade da pessoa. Como São Paulo dizia: já não sou mais eu que vive em mim, mas sim o meu Pai, o Cristo que vive em mim, né? Então a segunda montanha concluída, né? O discípulo já encarnou as três forças, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai para a terceira montanha. A terceira montanha são as iniciações de luz. Então a mesma coisa, 5 serpentes vão ser levantadas, só que agora no grau de luz. E daí então tem que terminar esta montanha, né? Trabalhando os últimos detalhes, quando as três forças primárias depois vão converter em uma.